Olá! Hoje a gente mergulha numa mudança demográfica, olha, sísmica aqui no Brasil. Saíram dados novos do censo 2022 do IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eles mostram uma coisa inédita. Pela primeira vez, assim, na história, a comunidade venezuelana passou a ser a maior entre os imigrantes que moram aqui. Superou a portuguesa. A gente tem aqui análises detalhadas, tanto desses dados quanto de estudos sobre a crise lá na Venezuela e como o Brasil reagiu, né? E a nossa missão nesse Deep Dive é entender não só os números, mas por quê? Por que essa virada tão rápida e o que isso quer dizer para o futuro da imigração no Brasil? Basicamente é o fim de um ciclo, né? 500 anos de predominância portuguesa que está mudando para uma outra realidade. Bom, vamos lá, vamos desembrulhar isso. Os números são, assim, realmente impressionantes. Pensa só. Entre 2010 e 2022, a população venezuelana aqui no Brasil, ela explodiu. Foi de menos de 3 mil para mais de 271 mil pessoas. É um aumento de, sei lá, mais de 9.000%. É muita gente. É absurdo. E no mesmo período, a comunidade portuguesa, que sempre foi a maior, né? Ela encolheu 24%. Tá agora em torno de 104 mil. Quer dizer, inverteu totalmente o cenário. Exato. E o ponto crucial aqui, eu acho, é entender a natureza dessa migração. Sabe, não é aquela migração mais tradicional de busca por oportunidade econômica, como a gente viu em outras ondas, inclusive a portuguesa. O que trouxe essa massa de venezuelanos foi um colapso quase total do país deles. Uma crise econômica, assim, brutal. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, que mede a riqueza, despencou mais de 75%. Junta isso com hiperinflação, sistema de saúde e alimentação destruídos, instabilidade política profunda. Nossa. Foi uma fuga pela sobrevivência mesmo. Um êxodo. E a imagem que marcou muito foi a da fronteira, né, em Pacaraima, lá em Roraima. Virou o epicentro da chegada e de uma crise humanitária. Exatamente. É a Operação Acolhida, que começou em 2018, certo? Isso. E essa Operação Acolhida virou, digamos, a espinha dorsal da resposta brasileira. Ela tem 3 eixos principais. Primeiro, o ordenamento ali na fronteira. Documentação, vacina, cuidados básicos. Segundo, abrigo temporário em Roraima para os mais vulneráveis. E terceiro, a peça-chave, a interiorização. Ah, a interiorização. É aí que a coisa ganha uma escala. Impressionante mesmo, né? Totalmente. É essa ideia de levar voluntariamente os migrantes para outras cidades do Brasil para não sobrecarregar Roraima? Exatamente. Já são mais de 150 mil venezuelanos que foram levados para mais de 1.100 municípios, espalhados pelo Brasil todo. 1.100 municípios, caramba! É. E se a gente conecta isso ao quadro maior, essa interiorização foi, sim, crucial para lidar com a crise inicial lá em Roraima. Só que, claro... Sempre tem um mas, né? Ela acabou distribuindo os desafios da integração pelo país inteiro, os destinos principais. Sul e Sudeste, onde tem mais chance de emprego, né? Claro. Só que isso cria outras complexidades. Precisa adaptar a escola, pressiona serviço social e, infelizmente, a gente vê casos de xenofobia aparecendo. Isso é preocupante. Sim, teve aqueles relatos bem tristes de tratamento diferente em abrigos lá no Rio Grande do Sul durante as enchentes agora em 2024, lembra? Lembro sim. Mas me diz uma coisa, ao espalhar tanto assim para mais de 1.000 lugares, não corre o risco de diluir a atenção, os recursos para integrar essa gente toda de forma eficaz? Essa é a grande tensão, exatamente. Espalhar ajuda a não sobrecarregar um ponto só, mas exige uma capacidade de acolher e integrar que tem que estar em todo lugar. E nem sempre está, né? De forma estruturada. Entendo. No mercado de trabalho, por exemplo, a gente vê bem esse contraste. Por um lado, os venezuelanos estão entre os estrangeiros que mais conseguem emprego formal, principalmente indústria, serviços. Isso é bom. Mas por outro lado, muitos enfrentam o que a gente chama de rebaixamento profissional. Aceitam vagas bem abaixo da qualificação que tinham na Venezuela. E tem a barreira da língua, né? Que é sempre um obstáculo. Imagino. Apesar desses desafios todos, que são enormes, tem também uma troca cultural acontecendo, né? A gente vê a comida venezuelana ganhando espaço. Sim. As arepas, os pepitos. Exato. A música também faz essa ponte.
E na cidade de fronteira, dizem que o portunhol virou quase a língua local. Virou sim. É uma mistura que acontece naturalmente. Então, o que tudo isso significa, afinal? Olha, essa mudança demográfica não parece ser algo passageiro, não. Ela indica uma reconfiguração mais profunda, estrutural mesmo, da imigração no Brasil. Agora, ela é muito mais marcada por esses fluxos sul-sul, sabe? Migração entre países aqui do hemisfério sul e muitas vezes ligada a crises humanitárias, não só econômicas. Entendi. Fluxo sul-sul por crises humanitárias. Isso. A resposta do Brasil com a Operação Acolhida, a interiorização, ela foi reconhecida lá fora, sim. Mas ela também jogou luz nos desafios que continuam, né? A integração de verdade e a triste realidade da xenofobia que ainda existe. E isso deixa a gente com uma reflexão importante para o futuro, né? Porque as pesquisas mostram que a maioria dos venezuelanos que está aqui, acho que uns 77%, segundo um estudo... É um número alto. Pois é. Eles se sentem otimistas e querem fincar raízes no Brasil. Querem moradia, estudo, trabalho estável por aqui. A intenção de ficar é clara. Exato. Então, diante dessa vontade de permanecer, como é que o Brasil pode sair dessa resposta mais emergencial para pensar em políticas de longo prazo? Políticas que garantam uma integração social, econômica que seja inclusiva de verdade, sustentável no país todo. E mais, o que essa nova cara da imigração diz sobre a própria identidade brasileira agora, no século XXI?